vamos falar sobre a vida do ponto de vista de Deus. Olha, Deus começou a vida, tudo começou nele. Eu não sou acidente, eu não posso ser guiado por qualquer coisa. Então, do ponto de vista de Deus, o que é a vida? Você já parou para pensar nisso? A vida é tão complexa. E do ponto de vista de Deus, qual é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida? Eu quero orar com você, mas abra primeiro a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, verso 14. Está aqui, né? Já coloquei o livro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amém? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Curva a sua cabeça. Ore comigo no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é que reunimos-nos aqui. Nesse momento, Senhor, eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o Espírito Santo, que nos ilumine, que venha nos trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender os segredos, os mistérios revelados dantes por ti pela tua palavra, mas que estavam, ó Deus, escondidos da nossa mente, mas que nessa noite o Senhor possa trazer uma luz ainda maior, para iluminar, ó Deus, nos revelar, vinda do Senhor, uma palavra de revelação. Tenha misericórdia de mim, ajude, meu Deus, a transmitir a tua palavra com sabedoria, com unção, com graça, e que a tua igreja possa receber com alegria a tua palavra, e viver pela palavra, andar pela palavra, se alimentar pela palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, os teus filhos que estão aqui no templo, os teus filhos que estão em casa, possamos todos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? A vida do ponto de vista de Deus. Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã. Tiago está falando com a igreja. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente tem uma perspectiva. A gente tem um plano. A gente tem uma ideia, porque a gente já combinou, né? Agora mesmo estava falando sobre o final de semana. A nossa expectativa é que no nosso final de semana cumpra-se uma agenda a partir de amanhã, consagração, algumas coisas que serão realizadas, sábado, domingo. Mas, de fato, a gente não sabe se isso vai acontecer. Isso é se Deus quiser. Que é a sua vida? Ele pergunta, Tiago pergunta para a igreja, que é a sua vida? Vocês são como neblina. Quando a gente acorda de manhã, né, tem período, né, que a gente acorda de manhã, tá tudo fechado, assim, aquela neblina, tudo branco, né, porque acorda bem cedinho. Daqui a pouco aquela neblina se dissipa. Some, fala, estava fechado, a gente não vê quase nada. Às vezes na serra, a gente que dirige, quando vai descer a serra, né? Está tudo fechado, às vezes você não consegue enxergar 5 metros à frente do carro. Tanta neblina, né? A gente tem que fechar a serra, porque a nossa vida é assim. É como uma neblina, Tiago está dizendo. Ela aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Anaís Nin disse: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Isso aqui é muito interessante. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por causa de nós. É assim, sabe? Se você é uma pessoa muito honesta, você acha que todo mundo é honesto. E aí você confia em todo mundo te dá volta. Porque você é honesto e você acha que todo mundo é honesto. Você honra os seus compromissos, você paga suas contas em dia.
Aí as pessoas te pedem dinheiro emprestado, você pensa que elas são igual a você. Aí daqui a pouco você toma a volta. Você é enrolado. Agora, o 7-1, o enrolão não. Dificilmente um enrolão cai numa cilada, porque ele pensa que todo mundo é igual a ele. É isso que ele está dizendo. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. A pessoa é e ela acha que todo mundo é. Se você é bom, você acha que todo mundo é bom. Se você é ruim, você acha que todo mundo não presta. Isso é um princípio. Ah, pastor, nem todo mundo. Toda regra tem exceção. Mas existe um padrão. E o padrão é esse. Quando você é honesto, você pensa que todo mundo é honesto. E quando você é uma pessoa que tem problemas de honrar compromisso, de honestidade, você pensa que todo mundo é e você age com as pessoas como você pensa que é. Me ajuda aqui, fica aqui comigo. Vem pra cá. Não deixa ninguém dormir aí não, hein? Vou pedir pro diácono dar água. Tá bom? Não perca tempo dormindo na igreja. Durma em casa. Vai lá igual o povo. Quem tem fome, come em casa. Quem tem sono, durma em casa. O modo de você enxergar a sua vida molda a sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. A nossa vida, querido, é conduzida pela forma como a gente vê. Obrigado, Nina. Eu falei que para dar quem está dormindo, já trouxe logo para mim, não tem ninguém dormindo. É isso aí, tá certo. Começar pelo altar, né? O modo de você enxergar a vida molda a sua vida. Porque você vê a vida dessa maneira. E assim você vai achando, eu acho que deve ser assim. E você vai costurando a sua vida pela forma como você vê a vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Então, aonde você vai parar no futuro tem a ver com da forma como você enxerga a vida. E aí você que tem aquela preocupação de manter as coisas organizadas e você vai conduzindo a vida pela forma como você enxerga a vida. Sua perspectiva, ela irá influenciar o modo de você investir seu tempo, seu dinheiro, seus relacionamentos, a forma como você valoriza as pessoas, a forma como você usa os seus talentos. Então essas coisas, querido, está muito ligada à sua perspectiva de vida. Se influencia. Por que você gasta mais tempo com tal lugar, com tal pessoa? Isso tem a ver com a forma como você enxerga a vida. Isso influencia a forma como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, os seus relacionamentos. Porque você cria um padrão. O seu padrão é esse de definir valores, de definir princípios. Então você só gosta de andar com esse tipo de pessoa, você só gosta de frequentar determinados lugares, porque isso está intrínseco em você. É a forma da sua perspectiva da vida. Uma das melhores formas de você compreender os outros é perguntar-lhes como você enxerga a sua vida. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, como você enxerga a sua vida? Como que você enxerga a sua vida? O tema de hoje é o quê? A vida do ponto de vista de Deus. Mas e do seu ponto de vista? Como você enxerga a sua vida? Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. Tem pessoas que enxergam a vida de uma monte de forma. Né? Como você enxerga a sua vida? Como um circo? Então, é tudo uma grande palhaçada. Você leva a vida, né, só de piada, contando piada. A vida é como fosse um circo. Né? Você é o palhaço e todo mundo está te assistindo. Você não leva nada a sério.
uma montanha russa, um dia está em cima, outro dia está embaixo, de repente está de cabeça para baixo, de repente está de cabeça para cima, altas emoções, né? A adrenalina do nada vai lá. A minha vida é cheia de emoções, porque você enxerga a vida comum, você anda no fio, né? Cheio de adrenalina, né? Então, como que você enxerga a sua vida? As pessoas dizem assim: a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras vezes você está embaixo. Algumas vezes fica só girando, a gente roda e não sai do lugar, está no mesmo lugar. A vida é como um carrossel, a vida é como uma bicicleta de 10 marchas. Tem um monte de engrenagem que a gente nunca usa. A vida é assim, pastor. A gente sabe de um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa, tem coisa que a gente nunca vai usar. Tem pessoa que pensa que a vida é como uma bicicleta de 10 marchas. A vida é como um jogo de cartas. Você tem que jogar com o que lhe deram. Né? Tem até aquele ditado, né? A vida é um limão. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. É como um jogo de cartas. Você tem que jogar com a carta que lhe deram. Você chegou aqui, você está vivendo, você não escolheu onde você nasceu, você não escolheu os seus pais, você não escolheu a sua cor, você não escolheu nada. Você simplesmente nasceu e agora você tem que viver com a vida que lhe deram. E você enxerga a vida como um jogo de cartas. Provavelmente você tem essa ideia. Como você imagina a vida? Como você imagina a sua vida? Né? Falei como você enxerga a sua vida e como você imagina a vida. Que figura lhe viria à mente quando você pensa da sua vida? O que vem à sua mente? O que você compararia à sua vida? Essa imagem é a sua metáfora de vida. Metáfora, a Bíblia é cheia de metáfora, né? A sua metáfora de vida. Espera, tá bom, queridos. A sua metáfora de vida é a visão da vida que você tem. Então você tem uma visão da sua vida. Essa é a sua metáfora. Né? Falei aqui pessoas que pensam que a vida é um ciclo, um carrossel, uma montanha, um monte de coisa. E qual é a sua visão da sua vida? A gente olha muito a vida dos outros, né? A gente tem esse mau costume de olhar a vida dos outros. Porque às vezes a gente não gosta de encarar a nossa realidade da vida. Então é mais fácil a gente analisar a vida dos outros, julgar os outros, dizer, olha, o que ele está fazendo é certo, o que ele está fazendo é errado. Mas talvez o que ele esteja fazendo, dependendo de ser certo ou ser errado, é a visão de vida, a visão de mundo que ele tem. Que chegou aqui, eu tenho 50 anos, eu tenho uma visão de mundo. Você tem 30, você tem 20, você tem 15. Você tem uma visão de mundo diferente da minha. É a forma como a gente vê. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupa, de joias, de carros, penteados, adesivos, até tatuagem. Então, você viu, a pessoa tem uma visão da vida e ela expressa a sua visão de vida, né? Aquelas coisas, ela fala, nossa, é muito louco, é o jeito que ele vê a vida, ele acha que a vida deve ser. E assim ele se sente bem, se vestindo dessa maneira, frequentando esses ambientes. Então, frequentemente, né, as pessoas têm uma visão de vida e elas se revelam através dos comportamentos, as roupas, né, os carros, etc. A sua metáfora de vida vai influenciar a sua vida mais do que você imagina, mais do que você percebe. Aí talvez você fale assim, por que eu uso esse tipo de roupa? Porque você está sendo influenciado pela sua visão de vida, ainda que inconscientemente. Por que eu falo essas coisas? Por que eu visto essas roupas? Por que eu uso esse tipo de cabelo? Porque é a forma como eu estou sendo influenciado pela minha própria visão de vida. Ela determina as suas esperanças, seus valores, seus relacionamentos, as suas metas, suas prioridades. Então você veja bem, a gente está vivendo uma vida e a gente está sendo guiado por algum pensamento, por alguma ideia que está influenciando a nossa vida, a nossa visão de vida. Pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. E a gente vai entender daqui a pouco por que muitas pessoas
não consegue se consolidar na fé, porque ela não consegue ver a vida do ponto de vista de Deus. A mensagem de hoje é a vida do ponto de vista de Deus. Eu quero viver com propósito. A minha vida está sendo guiada, eu estou tendo comportamentos que tem a ver com a minha forma de ver a vida. Mas isso pode estar entrando em conflito diretamente com a forma como Deus vê a vida. É sobre isso que a gente quer falar. Então, nós estamos só na introdução. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade. Provavelmente estará apressado a maior parte do seu tempo, aquela correria louca, porque você vê a vida como uma corrida. Se você vê a vida como uma maratona, vai valorizar a resistência. Você vai ser uma pessoa forte, porque você entende bem o que é uma maratona. Eu falava aqui no início, que essa série de mensagens é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Mas se você não tem essa visão de viver como numa maratona, você não vai suportar chegar na metade dessa série de mensagens. Não acaba nunca essa mensagem. Por quê? Porque a maratona demora. Você não corre uma maratona em 15 minutos, em 10 minutos, meia hora. A maratona leva e precisa de resistência. Se você vê a vida como uma batalha, um jogo, vencer, isso vai ser muito importante para você. Tem gente que desiste logo, viu? Tem gente que começa um negócio e já desiste. Por quê? Porque ele não tem essa visão de batalha, de guerrear. Você vê que dentro do contexto da igreja, Deus sempre nos desafia a lutar, a guerrear, a batalhar. Porque isso está intrínseco nessa forma que a gente vê a vida. Se você não tiver a consciência que você tem que lutar, você vai desistir rápido. Você não vai conseguir permanecer firme na igreja. Porque na igreja precisa de luta. Porque nós somos um exército, porque nós somos um povo guerreiro. É uma das metáforas como Deus vê a vida. Qual a sua visão da vida? Qual é a sua visão da vida? Talvez você pense, poxa, pastor, eu nunca pensei na vida dessa maneira. Mas é bom a gente começar a pensar. Você pode estar baseando a sua vida em uma metáfora falha. Você tem que tomar muito cuidado para cumprir os propósitos que Deus lhe deu. Você terá que contestar o pensamento convencional e substituir pelas metáforas bíblicas da Bíblia. A Bíblia tem muitas metáforas. Olha, Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro. Jesus comparou o reino de Deus a tantas coisas. O reino dos céus é comparável. O reino dos céus é comparável. São metáforas bíblicas da vida. Então, você pode estar baseando a sua vida em uma metáfora falha. Eu falei aqui sobre várias metáforas da vida. Circo, corrida, montanha-russa, uma série de metáforas. E talvez você esteja vivendo com esse tipo de metáfora de vida. E não é uma metáfora bíblica. Então a gente precisa sintonizar a nossa visão da vida com a visão bíblica, para a gente poder viver uma vida com propósito. Romanos capítulo 12, verso 2. É um texto muito conhecido que diz: não se acomodem, ou moldem, não se amoldem, de moldar ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vida, ela vai ser boa, vai ser perfeita, vai ser agradável quando eu moldar a minha vida pela perspectiva de Deus. Mas para isso eu tenho que mudar a minha mente. Olha, transformem pela renovação da sua, porque eu posso estar tendo uma metáfora da vida diferente daquilo que Deus planejou para nós. E eu chamei vocês para nós vivermos uma vida com um propósito. Uma vida com um propósito divino.
Não é uma vida com um propósito como o mundo. O propósito do mundo é horrível. O propósito do mundo tem a ver com o distanciamento de Deus, mas Deus nos chamou não viver como vivem as pessoas desse mundo. Por isso que a igreja, chamados para fora, Deus nos tirou do mundo, nos tirou do sistema, nos tirou para fora do sistema. Nos chamou para ser seu povo. Ele quer que a gente seja diferente em toda maneira de viver. Então eu não posso querer me parecer com o mundo. Essa metáfora é uma metáfora errada. Eu acho muito legal aquilo que os caras estão fazendo. Aí tu vai fazer também. Mas aquilo é do mundo. É uma metáfora do mundo. Mas é tão legal, pastor, é tão descolado, aquele jeito deles, a forma como eles se vestem, a forma como eles falam, mas não tem nada a ver com a visão divina. Você está moldando a sua vida por uma metáfora errada. Paulo chama os crentes de Roma e diz para eles: irmãos, vocês não podem se amoldar ao padrão deste mundo. Vocês têm que transformar a mente de vocês. Vocês precisam ser capazes de experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. É agradável. Mas se vocês continuar tentando se parecer com o mundo, vocês não vão se parecer com Deus. Mas a gente quer viver com o propósito de Deus, então vou ter que renovar a minha mente. Esse é o nosso desafio. Pastor, o que Deus pensa da vida? A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. E que a gente começa a falar hoje. Hoje nós vamos falar de 2 metáforas da vida. 3 metáforas bíblicas. A vida é um teste. A vida é uma incumbência de confiança. E a vida é uma atribuição temporária. Anote isso. A vida é um teste. A vida é uma incumbência de confiança. E a vida é uma atribuição temporária. Preste atenção. Essas metáforas são os fundamentos de uma vida dirigida por um propósito. Você quer ter um propósito claro, definido para a sua vida? Você vai ter que entender essas 3 partes da forma como Deus vê a vida. A gente começar a moldar a nossa vida a partir dessa visão divina, e a gente vai ver na Bíblia esses fatos, a gente vai transformar a nossa mente. Veremos essa semana 2. E semana que vem a terceira. A primeira é o quê? A vida é um teste. Primeira coisa, a vida na terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Na Bíblia, Deus tem continuamente testado as pessoas. Quanto ao caráter, quanto à fé, quanto à obediência, quanto ao amor, quanto à honestidade, quanto à lealdade, à fidelidade. Então, no seu relacionamento com Deus, o tempo inteiro você vai ser testado. Provavelmente, nós fomos testados hoje. E, de repente, você não percebeu que você estava sendo testado. Mas, quando você começar a viver com um propósito, você vai se lembrar disso amanhã. Talvez ainda hoje. Eu acredito que ainda hoje, lá quando você chegar em casa, você vai ser testado por Deus. Você vai se lembrar dessa pregação. Deus está me testando. Porque a nossa vida é um teste. Nós somos testados por Deus. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim. Estavam lá. Foram reprovados no teste do jardim. Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse seu filho Isaque. Deus queria saber se Abraão amava mais a Deus ou a seu filho. E ele foi aprovado, não é verdade? Todo mundo conhece essa história, amém? Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos, porque ele queria casar com a novinha, né, com a bonitinha.
Aí Deus provou ele, botou ele para trabalhar, botou ele na prova. Você quer uma novinha? Trabalha mais 7 anos. Né? E aí ele teve que trabalhar, teve que ser fiel ali. Passou. Até foi dele. Davi foi reprovado em testes dados por Deus em diversos momentos. Todo mundo conhece o Davi. Todos nós estamos sendo provados. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes. Pessoas como José, como Ruth, como Esther, como Daniel. Você veja que pessoas, algumas alcançaram a aprovação divina, outras foram reprovadas por Deus. Mas todos são testados. A primeira forma como Deus vê a vida, querido, é a vida como um teste. Como nós estamos aqui, todo tempo estamos sendo testados. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. Sabe? Todos nós. Né? E toda a vida é um teste. Você está sendo sempre testado. Você sempre está sendo testado. Isso desenvolve o seu caráter. Isso revela o seu caráter. Na igreja, na família, no trabalho, nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos com os negócios. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Isso está sendo, revela quem é você. Alguém diz assim, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. Não precisa nem dar poder. É só andar do lado dele que você vai conhecer ele. Testa ele para ver. Testa a paciência, testa a fé, testa a humildade. Coloca a pessoa na prova. Se ele vai passar na prova da humildade, da obediência, da submissão. Tem pessoas que são reprovadas no teste da vida. Deus está nos testando o tempo todo. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é líder, se é discipulador, não importa. Que nível você é, pastor? Deus te testa no seu nível. Marido, pai, mãe, filho, irmão, nos relacionamentos. Você está sempre testado. Deus constantemente observa a nossa reação. Olha, com as pessoas, aos problemas, aos sucessos, aos conflitos, às enfermidades, às decepções, até mesmo ao clima, as reações. Eu sempre digo, nós não somos o que falamos, somos o que fazemos. Não adianta eu chegar aqui e falar. Eu posso não ser isso. Eu sou o que eu sou, não o que eu digo. Eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Né? As pessoas são assim, elas se pintam, elas se mostram uma coisa. Mas será que elas são? Na hora da avaliação, Deus constantemente observa a nossa reação. Quando alguém nos contraria, quando alguém nos decepciona, quando ficamos doentes, quando ficamos desempregados, quando tomamos algum prejuízo, quando alguém fala mal da gente. É os conflitos, os relacionamentos, as situações da vida revelam o nosso caráter através da nossa reação. Como você reage? Eu sou pavio curto. Isso não. Dá para perceber que algumas pessoas não conseguiram vencer essa tal do pavio curto, esse tal do pavio curto. E são reprovados. São reprovados. Muitas vezes perdem relacionamentos, perdem bons casamentos com uma pessoa inteligente. Viu uma pessoa com pavio curto, faria, eu não vou me envolver com essa pessoa, tem problema. Já é reprovado, você não consegue um emprego, às vezes não passa nem na entrevista, porque lá na entrevista o camarada faz algumas perguntas-chave, você já reage mal, e aí você já é reprovado, porque você se revela. Então, queridos, você precisa muito bem entender isso. Se você está reagindo mal a essas situações da vida, você pode estar sendo reprovado por Deus.
E isso pode estar trazendo muitos problemas para a sua vida. Em todas as áreas. Sentimental, profissional, espiritual. Às vezes até Deus se retira da nossa vida. Olha que situação interessante. 2 Coríntios, 2 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 32, verso 31. Quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que acontecera, né? Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Olha, Deus deixou o rei Ezequias numa situação difícil. Porque Ezequias andava com Deus, desfrutava da companhia íntima de Deus. Ezequias estava sempre vivendo. A Bíblia fala que quando Ezequias adoeceu, o rei Ezequias adoeceu, que o profeta Isaías foi lá e profetizou: tu vai morrer, prepara a sua casa, põe as coisas em ordem, porque tu vai morrer. Papai adoeceu para morrer. Ezequias virou para o canto, começou a orar e falar para Deus: Senhor, eu trabalho na sua casa, eu fiz, aconteci. Ele reformou o culto, quebrou os altos, os altares, a idolatria que havia lá no templo. Ezequias fez uma reforma espiritual muito grande. Ezequias era uma pessoa que andava com Deus. Ezequias era um homem que Deus olhou e então falou: Ezequias, vou te dar mais 15 anos de vida. O profeta volta lá e fala para ele que ele não vai morrer, que ele vai viver. Para você ver o nível de intimidade que Ezequias teve com Deus. Mas houve um momento da vida de Ezequias que Deus deixou ele. Você imagina o que é isso? Um crente que serve a Deus, que busca a Deus, de repente você tem a sensação de que Deus não está ouvindo a sua oração, você tem a sensação de que Deus não está fazendo, não está acontecendo. Tu fala: será que Deus me deixou? Pode ser. Pode ser. Que Ele está te provando nessa área. Será que Ele confia mesmo em mim? Será que Ele vai esperar em mim com paciência? Vou dar uma pausa aqui e vou esperar, vou ver até onde ele aguenta, até onde ela aguenta. Ah, pastor, mas Deus não é cruel assim. Não, Deus não é cruel, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele é dono de tudo. Você não pode ter uma visão de achar que Deus vai ser manipulado por você, porque quem dirige a vida é Deus. Quem é o mestre aqui é Deus, o autor é Deus. Nós somos suas criaturas, estamos debaixo da mão de Deus. Se Ele quiser te provar, Ele vai te provar. Foi assim que fez com Jó, não foi? Parece que Jó teve uma sensação de que Deus abandonou. Me parece que Jesus também teve esse mesmo sentimento. Ele até falou na cruz, não foi? Pai, Pai, por que me desamparaste? Tem momentos na vida que você vai ser provado e vai sentir a ausência de Deus. Mas você entende isso? Que Deus, Ele sempre está presente, mas Ele cria essa sensação. Olha que texto está dizendo. Volta para nós esse versículo, ele é muito forte, falou muito comigo. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu. O que está no seu coração? Você fala muito de Deus. Você diz que confia em Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Vamos ver se isso está no coração dele mesmo. Ezequias era um homem de Deus. Você suportaria a sensação da ausência de Deus? Até quando? Uma vez que tem a compreensão de que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Começa a viver dessa maneira. Cada dia é importante. Cada segundo é uma oportunidade de crescimento. A boa notícia aqui é que Deus quer que você passe no teste da vida. Então Deus não está aqui brincando com você. Deus não está brincando com a igreja, com a humanidade. Mas Deus quer que a gente seja aprovado. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 15, um versículo que eu aprendi ainda na minha juventude, nunca me saiu da mente. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu falava que muitas pessoas têm a necessidade de aprovação dos homens, mas esquecem de querer ser aprovado por Deus. Se a vida é um teste do ponto de vista de Deus, eu tenho que me preocupar em ser aprovado pelo Senhor. E nada que aconteça no meu dia é insignificante. Tudo é muito importante. Quando você acorda de manhã, que você vai no mercado, na padaria, acontecem algumas coisas, alguns movimentos, e você tem que pensar: eu posso estar sendo testado. A gente trabalha com obra, eu já cansei de ser testado por patrão. Eles testam a gente para saber se a gente é de confiança. Quem trabalha aqui em casa sabe como é isso. Deixa aquele dinheiro ali, deixa aquela coisa de valor ali. Você está sendo testado. Alguém te dá uma incumbência de confiança, mas ela vai te testar. E Deus quer que a gente seja aprovado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus não quer te reprovar. O fato é que você precisa entender: se você está passando por uma situação, Deus está te testando e você é capaz de vencer. Você pode suportar, mas você tem que pensar como Deus pensa. Toda vez que você passa por um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo. A Bíblia diz que Deus é galardoador de todos aqueles que buscam. Tiago, ele escreve: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então pensa no seguinte: eu estou sendo testado por Deus. Quando eu for aprovado, eu vou receber um presente de Deus. Então Deus, ele é muito fiel, querido. Ele não deixa você passar por uma coisa que você não suporta. Você já tem a garantia da vitória, porque tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar necessidade, posso ter bonança. Você já tem a certeza da vitória. Você só precisa acreditar e ser fiel. Porque depois da aprovação, depois que você é aprovado, você recebe um galardão de Deus. E a segunda, querido, para a gente ir para o final: a vida é uma incumbência de confiança. Então, a primeira coisa na nossa vida é o que? Entender que a nossa vida é um teste. Se você não entender que você está vivendo e Deus está te testando todos os dias, em todas as áreas da vida, das áreas mais complexas, mais simples, como até reclamar do sol, reclamar da chuva, nada está bom, você reclama de tudo, você já está sendo reprovado por Deus. E outra coisa, Deus te deu alguma coisa, uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida: nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, nossos dons, nosso talento, nossos relacionamentos, nossos recursos financeiros, tudo é dado por Deus. Você não trouxe nada quando chegou aqui. Mas eu herdei do meu pai. Teu pai também não trouxe nada. Alguém te deu alguma coisa. E tudo que ele te deu foi Deus. Você tem alguma coisa? Você não tem nada. Somos mordomos de tudo. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Tudo que tem aqui não é nosso. Tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo que está aqui na terra, querido. Mas eu trabalhei. Foi Deus que te deu emprego, foi Deus que te deu saúde, foi Deus que fez você, te deu a inteligência. Você sabia que Deus não deu para algumas pessoas? A gente vê algumas pessoas jogadas na rua. Deus não deu para ele inteligência. Algumas pessoas têm deficiência mental. Deus não deu para ele a
lucidez que você tem. Deus não deu para ele capacidade que você tem de construir, de edificar, de administrar. Aí você pensa que você tem porque você... Não, foi Deus que te deu. Você deveria ser muito grato a Deus por não viver como muitas pessoas vivem, ao invés de se achar mais importante do que ela. É a graça, por favor. Nós poderíamos viver jogado na rua como muitas pessoas que a gente vê, que não tem lucidez, a mente vaga. Mas não é por quê? Porque Deus quis, já falei isso aqui na mensagem, né? Nada acontece por acaso. Deus quis situações, Deus criou situações. Então nós, entre aspas, somos normais, deveremos ser muito gratos a Deus por isso. Porque nós temos o que temos, porque Deus nos deu, Ele é dono de tudo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados do jardim. Adão e Eva não inventaram nada. Chegaram aqui, já está tudo pronto. Deus falou, está aí, cuida bem, multiplica, lava a terra, cuida, bota nome nos animais, vive bem. Deus deu a Adão, confiou a Adão a administração da sua propriedade. Deus os abençoou, dizendo, tenha muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra, domine a terra, tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus deu o domínio aos homens. O homem não fez nada, chegou, estava tudo pronto. É tudo de Deus. 1 Coríntios 4, verso 7. Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Olha que Paulo pergunta para os irmãos de Corinto. Aqueles irmãos eram metidos. Aqueles irmãos, só a graça. Eles tiveram muito problema com Paulo. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo chama eles de carnais. Paulo fala que Deus, ele se reúne para o mal, não se reúne para o bem. Olha, Paulo bate tanto nos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada, mas era uma igreja problemática. Tinha incesto, tinha de tudo. Lê a carta de Paulo aos Coríntios, tu vai ver que aquela igreja era muito problemática. Era uma briga, irmão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Era uma igreja problemática. Paulo pergunta para eles, vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Eles ficaram com muita raiva de Paulo. Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si mesmos? Eles pensavam que eles eram detentores da verdade. Eles achavam que eles tinham todos os dons de profetizar, os dons de curar. Aí Paulo fala, para essa palhaçada. É o Espírito que dá o dom para quem ele quer, na hora que ele quer. O dom não é de vocês, o dom é de Deus, o dom do Espírito Santo. E ele faz essa perguntinha, vocês pensam que vocês têm alguma coisa? Sem Deus nós não temos nada. Deus nos confiou os seus bens por um tempo. É no tempo dele, é na vontade dele. Você acha que você tem alguma coisa, irmão? Ah, pastor, eu tenho, eu trabalho, eu tenho. Deus, não se iluda, não cria essa imagem. A Bíblia diz, maldita o homem que confia na sua força, que confia no homem. Confia em Deus. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer dos servos de Cristo? Que sejam, sabe o que Deus quer de mim, quer de você? Fidelidade. Se você entendeu que Deus te confiou alguma coisa, seja fiel. Aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele colocou na sua mão, o que é que você tem? Pensa aí, faz uma lista dos seus bens. Ah, eu tenho filho, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos, eu tenho isso, seja fiel. Deus quer que você seja fiel naquilo que Ele te deu. Porque você não tinha nada, Deus foi te dando coisas. Ao fim da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe deu. Olha, tudo que a gente faz com o que Deus nos deu, nós vamos ter que dar conta. Você lembra daquela passagem lá dos talentos? A um deu 5, a um deu 2, a um deu 3, a um deu 1, e um dia da conta chegou. Agora vem cá e apresenta aqui
O que você fez com o que eu te dei. A vida é um teste, mas a vida também é uma atribuição de confiança. Deus confiou alguma coisa na sua mão. Deus lhe deu. Pastor, Deus me deu nada. Olha, já pecou. Deus te deu. Ele deu para todo mundo. Talvez você não consiga identificar, porque você está achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Para de olhar a vida dos outros, olha para a sua vida. Faça uma lista dos bens que Deus lhe deu. Faça uma lista, isso mesmo. Você tem dificuldade de entender isso? Chega em casa, pega o seu caderno e comece a anotar. Eu cheguei aqui e não tinha nada. Hoje eu tenho, tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma esposa, tenho um esposo, tenho um filho, eu tenho essas minhas coisas aqui, tenho meu trabalho. Começa a anotar o que Deus te deu. E agora o quanto você tem sido fiel ao que Deus colocou na sua vida. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, que você vai ser elogiado por Ele. Né? O reconhecimento. Deus vai reconhecer que o nosso trabalho, o nosso esforço. Ele vai olhar para nós e falar: servo bom e fiel. Foste fiel. Fizeste um bom trabalho. Lembra lá da parábola? Ele olhou e falou: olha, servo bom. Cá. Você foi aprovado. Deus vai te elogiar porque você foi fiel com aquilo que Deus te deu. Segundo, você vai receber uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Nós já falamos sobre isso outro dia. Nós não vamos chegar lá no céu e ficar de braço cruzado, encostado na nuvem, ouvindo os serafins cantar e os anjos voar. Não. Nós vamos trabalhar, servirão ao Senhor, reinarão com Ele. Então Deus vai nos dar, vai nos colocar em posição melhor, porque nós fomos aprovados. Porém, o cargo de muitas coisas. E por último, querido, você será honrado em uma comemoração. Haverá uma grande festa no céu. A Bíblia fala de um grande evento. O casamento da noiva e do cordeiro, as bodas do cordeiro. Haverá um grande evento no céu, onde nós seremos participantes com alegria. A Bíblia diz que o nosso Senhor vai nos apresentar ao Pai, a sua noiva, a sua igreja. Vinde, benditos do meu Pai, entrai nas bodas. Então haverá algo muito tremendo, muito gostoso, saber que você foi aprovado por Deus, vai ser honrado, vai ser louvado pelo Senhor, vai ser apresentado na eternidade como um vencedor. Porque você passou no teste, porque você foi fiel naquilo que Ele colocou na sua mão. Deus confiou em você alguma coisa, querido. O diabo está dizendo que você não tem nada, que você não vale nada, sua vida não vale nada, mas é mentira do cão. Deus te deu bens, seja fiel ao que Deus te deu, para de reclamar. A vida é um teste e uma atribuição de confiança. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro também é tanto um teste quanto uma atribuição de confiança. Muitas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, porque não entendem isso. O dinheiro é tanto um teste quanto uma atribuição de confiança. Por que muitos têm e outros não têm? Naquela parábola diz: olha, quem tem que ter, será dado. E quem não tem que ter, será tirado. Porque quem não é fiel, Deus usa aqui dessa área financeira para nos ensinar a confiar nele. Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem confiará em verdadeira riqueza? A gente quer ir para o céu, mas a gente não consegue ser fiel nem aqui nesse mundo. Com as riquezas desse mundo, você quer entrar no céu. Você quer, mas e o teste aqui dessa vida? Quem confiará em você se você não consegue ser fiel no pouco? Você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Um princípio. Veja que é um princípio.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quem, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, veja bem, Deus te deu muitas coisas nesse mundo. Eu não estou falando só de dinheiro, porque o dinheiro está incluído nesse pacote. Mas se você não está sendo fiel no que Deus te deu nessa vida, como que você quer entrar na vida eterna? Porque lá não vai ter defeito, lá não vai ter falha. Se a gente não aprender a viver aqui no reino de Deus, a gente não vai conseguir entrar no reino de Deus, na eternidade. Nós já falamos sobre isso. Nossa vida é um teste, aqui é uma introdução, a expectativa da eternidade. Conclusão, eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente concluir. Eu queria muito que meu músico cantasse um louvor, né? Mas ele não se ligou ainda no movimento. Conclusão, querido. A vida é um teste, uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A gente fica até com medo, né? Algumas pessoas têm aquele sentimento daquele que recebeu só um talento. O que ele falou? Como eu sei, como eu sei que o meu Senhor é um homem reto, justo, que vai exigir de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou esconder aqui. Quando ele voltar, eu devolvo o que ele me deu. Vou ficar de boa. Deu certo, querido? Diz para mim, deu certo? Hã? Não adianta você correr da verdade de Deus. Deus já lhe deu. Quando você chegou aqui, você foi escolhido por Deus lá, não falamos? Não foi por acidente? Não foi por acaso que você nasceu? Poderia ter sido tantos milhões daquele que foi jogado fora, mas foi você. E Deus escolheu você e te deu. Te deu filho, te deu família, te deu uma igreja, te deu pessoas, te deu trabalho, te deu saúde, te deu recurso, te deu. Para de dizer que Deus nunca te deu nada. Não tem esse sentimento daquele homem. Reconheça o que Deus te deu e valorize o que Deus te deu, porque Ele espera que você seja uma pessoa responsável. Seja responsável. Olha, quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Para de viver uma vida irresponsável, como se você não tivesse que prestar conta para Deus. Nós vamos dar conta de tudo que Deus nos deu. A quem mais foi dado? Ah, pastor, mas Deus não me deu nada. Ainda bem que eu não sou pastor. É daí. Você vai ser cobrado do mesmo jeito. Eu vou ser cobrado, você vai ser cobrado. Tem gente que fala assim, eu nem leio a Bíblia. Outro dia eu estava falando com uma pessoa da Bíblia, ela fala, eu nem leio a Bíblia para mim não saber de algumas coisas, porque eu sei que se eu souber, é engano, querido. Não adianta você querer esconder aquele talento, porque é um só. Deus vai querer conta do seu talento. Deus vai querer conta da sua família. Deus vai querer conta do seu relacionamento com seus amigos. Deus vai querer conta da sua profissão. Deus vai requerer de você tudo que Ele te deu. O que você fez com o que Deus te deu? Eu falava que para algumas pessoas Deus não deu. Deus não vai perguntar para aquela pessoa, os loucos não errarão caminho. Deus vai perguntar para o louco, cadê seu filho? Deus vai perguntar para o louco, cadê o seu trabalho? Por que você não foi honesto com o seu patrão? Parou. Por que você foi mandado embora? Porque você estava lá roubando o teu patrão, estava lá enganando. Você vai cobrar? Não, porque Deus não deu inteligência para ele. Ele nem passou no concurso, nem conseguiu um emprego. Então como é que ele vai ser fiel? Mas você tem. Você tem inteligência, você tem emprego, você tem patrão, você tem funcionário, você tem alguma coisa e você tem que ser fiel com o que Deus te deu.
Você tem que ser responsável com o que Deus te deu. A vida é um teste. A vida é uma atribuição de confiança. E a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Você pode curvar sua cabeça. Eu quero pedir que você comece a agradecer agora a Deus pelo que Ele te deu. Se em alguma coisa você falhou na administração dos bens que Deus lhe confiou, você pode pedir perdão. O que Deus te deu que você não foi fiel? O que Deus colocou na sua vida e você jogou fora? Como anda os seus relacionamentos? Como você tem reagido às situações do teste da vida? Possivelmente hoje você se irritou. Possivelmente hoje você foi grosso, foi duro com alguém. Possivelmente você não perdoou. Possivelmente você falou palavras que entristeceram o Espírito Santo. Talvez você tenha pensado assim, hoje eu não passei no teste. Mas Deus quer que você passe no teste. Comece a falar com Deus nesse momento. Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferno, dizendo às vezes que não é ninguém. Fale com o Senhor, agradeça a Ele. Eu queria falar. Você tem muita coisa de valor. Deus confiou em você algumas coisas. Eu quero falar do valor que você tem. Deus está contigo, que você pode vencer. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Aleluia, Deus. Deixe pra mim ver, deixe pra mim ver. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pela família que o Senhor nos deu, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela habilidade que o Senhor nos deu para ganhar, para trabalhar, honrar os nossos compromissos. Nós te agradecemos pelo salário que temos. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Porque, Senhor, nós não tínhamos nada, mas o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu abrigo, o Senhor nos deu amigos, o Senhor nos deu uma igreja, o Senhor nos deu irmãos, o Senhor nos deu uma família para viver, para chamar de nossa, uma família na fé. Essa igreja, essa comunidade de crentes que o Senhor colocou na minha vida, na vida dos meus irmãos, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão aqui, que o Senhor me deu como irmãos. Eu te agradeço, ó Deus, e peço que o Senhor me ajude a valorizá-los, me ensina a amá-los, me ensina, Senhor, a honrá-los, me ensina a cuidar de cada um dos teus filhos, que possam também cuidar de mim, da minha casa, da minha família, que o Senhor nos ensina a viver em comunhão. Senhor, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela liberdade, por poder ir, por poder vir, eu te agradeço por poder raciocinar, poder pensar, criar, ter ideias,
sonhar, poder realizar sonhos. Eu te agradeço pela inteligência, pela profissão. Eu te agradeço por tudo, e que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu falhei, por todas as vezes que eu não honrei, por todas as vezes que eu errei. Eu peço que o Senhor me perdoe e me dê sabedoria para administrar os bens que o Senhor me deu, para administrar, Pai, que as coisas que o Senhor me confiou. Que o Senhor me ajude a ser fiel, que o Senhor me guie, me ajude a passar nos testes da vida, a me controlar, a reagir bem, Senhor, diante das situações. Todas as vezes que eu for provado, todas as vezes que eu for testado, todas as vezes que eu for exigido de mim, ó Pai querido, uma reação, que eu possa ter o domínio próprio, ter o Espírito Santo para controlar as minhas emoções. Transforme a minha forma de pensar, a forma como eu enxergo a vida, que eu possa olhar como o Senhor vê, que eu possa olhar para a vida como o Senhor olha, para que eu possa andar segundo a tua vontade, para que eu possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Santo de Israel, essa é a minha oração, essa é a oração da tua igreja, para que nós possamos viver uma vida com um propósito, para te agradar, para te servir, para te adorar. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aplaude ao Senhor, porque Ele te deu a vida, e que você viva a sua vida com um propósito de adorá-lo e de agradá-lo, e que você seja aprovado por Deus. Aleluia, aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Se você está feliz, levante a sua mão e diga comigo: amém. Vá em paz, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe.